E aí, pessoal, o jogo, as projeções, a pressão, o mundo paralelo que muitas vezes cerca um ambiente de futebol, que podemos falar também das coletivas de imprensa. O Grêmio está em dificuldade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, esse parceiro oficial do Grêmio, produto licenciado do Tricolor. Bombas de chimarrão é Alma Gaúcha. Em todas as vendas, supermercados, tem Alma Gaúcha. Quando você comprar Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, saiba, aqui o apoio é irrestrito ao Grêmio, sempre com o Grêmio. Então, compre Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. Gente, separei alguns trechos aqui da coletiva para, de alguma maneira, posicionar o que está acontecendo dentro do ambiente do Grêmio. Eu chamo de mundo paralelo ou jogo paralelo, porque, de alguma forma, o Grêmio não está entendendo o que está acontecendo. O Grêmio tem dificuldade da montagem do trabalho, o time do Roger perdeu o rendimento, o time era melhor do que é hoje, o Grêmio não consegue encarar os adversários com protagonismo. Ontem na Arena não conseguiu, por exemplo, ser melhor do que o Criciúma e acha que foi. E acha que foi melhor. E é em cima disso que a gente separou aqui algumas situações para a gente conversar. Na primeira pergunta feita por Matheus Dávila, Roger respondeu o seguinte: acho que fizemos um jogo que poderíamos ter vencido, com a estrutura de 2 atacantes à frente, jogando dentro da nossa casa e com as mudanças, busquei pegar o melhor momento de cada atleta, escolhendo as peças pelo rendimento individual de um time que entrou com 2 volantes em linha, 2 homens de lado, o Bitelo de um lado e também o Biel de outro, e 2 centroavantes. Mas o Grêmio não foi efetivo. O Grêmio, claro, poderia ter vencido, sim, perdeu 2 ou 3 gols durante todo o jogo, mas não conseguiu ser efetivo. Não conseguiu construir uma vantagem sólida em cima da capacidade tática para poder vencer a partida. Essa é a verdade. Já Denis Abraão, na mesma linha, também definiu. O Grêmio perdeu 4 ou 5 gols no primeiro tempo, disse Denis Abraão. E não perdeu. E o que preocupa dentro do ambiente do Grêmio é que a sensação que dá a partir das manifestações é que as coisas estão indo bem, que as coisas estão evoluindo. E quem olha o trabalho do jogo diz que o Grêmio está perdendo capacidade. Ontem o Grêmio fez uma opção por jogo físico, colocando, como disse o Roger, jogadores com maior capacidade física ou um melhor momento. Mas o Grêmio tinha Elkson e Diego Souza, que fisicamente não estão bem. E não conseguiram ser efetivos. Nenhum nem outro. E colocar os dois, tu perde capacidade de pressão da bola, o adversário consegue jogar, como foi aquele segundo tempo ontem, onde o time do Criciúma trocou bola na intermediária com muita tranquilidade, mas muita tranquilidade. E isso não pode ser visto pelo Grêmio, mas aparentemente está. Roger seguiu avançando o pensamento dele, logo depois na segunda pergunta. Ainda na primeira pergunta ele respondeu isso também. Penso que tanto no primeiro tempo quanto no segundo, com as trocas, funcionou relativamente bem, sendo o suficiente para que tivéssemos vencido. Obviamente que precisamos de ajustes. A ansiedade de acertar os movimentos e de procurar as melhores alternativas atrapalha o contexto de modo geral, mas não enxerguei um mau jogo. Temos um elenco jovem e de qualidade, porém jovem, com alguns jogadores experientes que aguentam o momento que estamos vivendo. Se por vezes o erro técnico ou a tomada de decisão gera ansiedade e perda da confiança no jogador mais experiente, pela convivência, ele consegue readquirir a confiança dentro do jogo. Já o mais jovem, pela perda de confiança e ansiedade que gera o erro de tomada de decisão, aí ele não consegue reverter. Por isso estamos procurando o melhor momento de alguns jogadores. Fica evidente que o Grêmio está tateando. Ontem, a mudança radical no time do Roger me fez pensar que o Grêmio não tem um trilho ainda.
O Grêmio não arrumou um lugar comum para ir. Aquele tripé de médios volantes, com Vijaçante centralizado, foi por água abaixo. Talvez pelo momento técnico, como está dizendo o Roger, pelo momento de cada jogador, teve que mudar o esquema. Talvez para tentar botar mais experiência com a entrada do Elkson e do Diego, se juntando a Bruno Alves, a Jeromel, o Nicolas de alguma forma também. Mas o fato é que dessa forma o Grêmio está diminuindo de tamanho, mas está perdendo espaço e perdendo oportunidades contra equipes que não vão brigar para subir. A equipe do Criciúma, que é bom time, que está bem organizadinho ali, mas não tem nada de especial. Nada de especial. Não será adversário para o acesso à Série A. E aí entra a preocupação. Esse mundo paralelo proposto pelo Grêmio de entendimento de evolução do trabalho neste momento está não só angustiando o torcedor, como também criando uma máscara que não é verdadeira. Que não é verdadeira. O Grêmio precisa render mais, o Grêmio precisa dar mais, o Roger não está conseguindo tirar desses jogadores. O Denis Abraão, que está no Grêmio desde outubro, não deu soluções melhores ao treinador, não ofereceu isso através da sua atividade, do seu contexto de contratações. O Grêmio não agregou, é fato. O Grêmio precisa se modificar, é preciso montar estruturas mais sólidas para chegar forte na janela e investir bem, contratando 4 ou 5 nomes para subir na marra. Não vamos conseguir com esse contexto subir desse jeito. Nós vamos remar, daqui a pouco nós vamos ficar mais longe e as coisas não vão funcionar. Com esse discurso não vai. Nós temos que mexer na estrutura do departamento de futebol, agregar pessoas que aliviem o ambiente, posicionando um ambiente mais sadio e novo, para principalmente carregar esse trabalho do Roger até a janela, agregar qualidades e aí sim cobrar do Roger uma efetividade no rendimento do time. Essa é a questão. Com relação aos jogadores jovens, muitos sucumbiram, sim. Sucumbiram. E nós não podemos esperar que eles levantem nesse momento. O Roger mesmo diz isso. Não adianta. Então, tem que tentar remediar até junho. E aí, julho, bom. Aí, julho tem que fazer pontualmente 5 ou 6 contratações pesadas, mostrar o tamanho da estrutura do Grêmio para sair. Não tem outro caminho. Não tem outra forma de enxergar esse processo se não for assim. O Grêmio se afundou na sua forma, o Grêmio não conseguiu resolver os seus problemas, o ambiente do Grêmio não é um ambiente sadio, então as mudanças precisam acontecer. A primeira delas, o departamento de futebol. A primeira delas. A segunda, agregar qualidade ao grupo na janela. Qualidade. Não dá para pedir para o Diego Serra e para o Denis Abraão contratar de novo. Tem que mudar. Tem que mudar já. E aí o Grêmio conseguir escapar. Porque se continuar com essa ideia de que tá bom, talvez ali na frente realmente não estava e não deu. E se não der, o Grêmio diminui de tamanho. Botaram na segunda divisão. Inacreditável, mas botaram na segunda divisão. Agora, não tirar da segunda divisão, bom, aí é muito pior. É muito pior. Então que as coisas caminhem para isso. E que agora, a gente fala muito em gremismo aqui, que se tenha gremismo, uma ideia de contexto desse jeito, corre risco. E não é isso que o torcedor quer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.